tá? Quando... Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Canta você aí de casa, vamos rezar, vamos louvar, pedir o seu Espírito Santo. Clamar mesmo, pedir que o Espírito Santo esteja no meio de nós, esteja nas nossas casas. Vamos mais uma vez, você daí, a gente daqui, eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Oh, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Paz de amor, eu seguirei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu servirei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Espírito de Deus sobre os nossos lares, vem como em Pentecostes, Espírito Santo de Deus nessa live, enche-me de novo. Boa noite a todos. Boa noite. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro de formação da Pastoral Familiar da nossa querida Diocese de Juazeiro. E com muita alegria que acolhemos a todos que estão nos acompanhando das suas casas. Esse momento foi pensado há algum tempo atrás, a gente está muito feliz por realizá-lo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos agradecer ao nosso Ministério Anjos Cantam, né? Ministério de Música, que iniciou o nosso encontro, essa linda canção, clamando a presença do Espírito Santo. Agradecemos a Pastoral de Comunicação da nossa Diocese, a PASCOM,
na pessoa do coordenador Ricardo Souza. Agradecemos ao casal coordenador da Pastoral Familiar da Diocese de Juazeiro, o Binaldo e Edileuza, o casal vice-coordenador Marzinho e Cléa. Agradecemos também ao casal responsável pela comunicação, que fez a divulgação desse encontro, o casal Francisco Olegário, Chiquinho e a Marluce. Nós também queremos agradecer aos casais que compõem o núcleo de formação e espiritualidade da Comissão Diocesana da Pastoral de Juazeiro, que é o casal Aureline Samara, Georgiana e Verusca. Então, a gente sempre faz a apresentação do casal e a gente vai seguir o mesmo rito que a gente faria se fosse presencialmente. Então, eu sou Tânia. Eu sou Eduardo. Nós somos casados há quase 12 anos. Temos 3 filhas. Fazemos parte da paróquia Santo Afonso e já estamos na pastoral familiar desde 2014, quando iniciamos a nossa formação. E é com grande alegria que a gente faz parte da pastoral familiar e está aqui nesse momento para os encontros de formação. Essa é a primeira noite, nós teremos a grande honra de ter o nosso bispo, Dom Carlos Alberto, e a gente pede que a todos que estão nos acompanhando, que deixem seu nome completo, o nome da paróquia e o nome da cidade nos comentários, para que depois a gente tenha esse registro, que é um momento muito formativo, muito importante para a nossa diocese. Então, a gente vai clamar a presença do Espírito Santo, já foi iniciado, né, com o canto, e agora a gente vai invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, a gente vai iniciar falando do objetivo dessa formação. Como eu falei, foi idealizada há algum tempo atrás, desde fevereiro, do mês de fevereiro, a gente planejou esse momento, que seria presencial no mês de abril, mas logo veio, a pandemia, e a gente teve que se recolher. Mas, depois de várias reuniões, a gente decidiu manter esse momento e agora a gente conta com a participação de casais de outras dioceses do Regional Nordeste 3, que irão participar conosco nos próximos encontros. Então, o objetivo é justamente ajudar, formar, contribuir para a formação e estruturação da pastoral familiar em algumas paróquias da nossa diocese que ainda não tem a pastoral familiar. E também que a gente, enquanto agentes de pastoral familiar, a gente possa também aprofundar o nosso conhecimento sobre a pastoral. Então, aproveitar esse momento que a gente está em casa recolhido para conhecer ainda mais sobre a nossa querida pastoral familiar e contando com as mídias sociais para nos aproximar, né, nesses tempos de isolamento físico. Então, é com muita alegria que a gente acolhe todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria muito de poder dizer cada nome que está aí participando, mas depois, no final, a gente vai, após a fala de Dom Beto, a gente vai ter um momento para acolher os comentários. Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar no chat. Então, a gente vai agora novamente voltar com o Ministério nos Cantos, que vão nos brindar com mais um momento de louvor. Seja bem-vindo, Espírito Santo.
vindou. Espírito Santo, diga isso, a minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. A minha família é o teu lugar. Vem me morar. Vem em mim morar. Quero ser templo vivo. Te levar comigo. Te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Templo vivo do teu amor. Quero ser templo vivo. Quero ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Amém. Então, agora a gente convida o nosso bispo, Dom Carlos Alberto, para nos brindar, né, nos acalentar com um momento de espiritualidade. Familiar, agentes da pastoral familiar da nossa diocese de Juazeiro e tantos outros também de outras dioceses do nosso regional que nos acompanham. Inicialmente eu quero assim elogiar e parabenizar a coordenação diocesana da pastoral familiar por essa iniciativa. A pandemia, esse necessário isolamento social tem nos ensinado muita coisa. E uma delas é que nós podemos usar essas plataformas digitais, esse espaço tão amplo, a serviço do anúncio do Evangelho, da nossa capacitação e animação para o serviço evangelizador. Então, parabéns por essa iniciativa. Esse é o primeiro encontro de uma série de encontros de formação para os agentes da pastoral familiar, das nossas comunidades, das nossas paróquias, da Diocese de Juazeiro. A proposta que eu trago nesta noite é a gente conversar sobre espiritualidade. Porque espiritualidade tem a ver com aquilo que nos move, com aquilo que nos impulsiona, como uma espécie de motor. Nós somos movidos pela espiritualidade. É o que vai determinar a nossa maneira de estar no mundo, de se relacionar, de conviver e assim por diante. E o fundamento de toda ação pastoral, de qualquer ação pastoral, é justamente uma sólida espiritualidade que nasce do encontro com o Senhor, do encontro com Jesus, de uma experiência de fé. Então, nós precisamos trazer presente esse aspecto, depois também à luz de dois preciosos documentos do Papa Francisco. Um deles é a Evangelii Gaudium, que o Papa trata da alegria do Evangelho, é um documento belíssimo, com aquela linguagem simples, clara, ao mesmo tempo assim, interpelativa do Papa Francisco. Depois, um outro documento que eu posso dizer assim que é indispensável para os agentes da pastoral familiar. Inclusive, assim, eu aconselho, né, que nesse tempo até de pandemia, que tantos podem e devem ficar em casa, né, os casais lerem juntos esse documento. Quem não tem o livro impresso, pode pegar pela internet, depois lá nos comentários do Facebook, a gente pode colocar o link lá do Vaticano, que tem esse documento em português. De repente pode até, assim, copiar, jogar para o Word, né, para poder depois também grifar, mas é muito, muito importante. É mais do que um documento pontifício, é mais do que um documento que vem de Roma.
são textos belíssimos que primeiro apresentam uma doutrina da igreja sobre a família, sobre o amor esponsal, sobre a paternidade e maternidade, mas ao mesmo tempo com dicas e orientações para sermos uma igreja de fato que age em sintonia, em afinidade com os sentimentos do bom pastor, com os sentimentos de Jesus. Então, aconselho, eu penso que creio firmemente que é indispensável. Não dá para aceitar que um agente pastoral familiar não conheça, não tenha lido a Amoris Laetitia, né? Alegria do Amor, do Papa Francisco. Amoris Laetitia, tá bom? Pois bem, vamos então trazer presente. Preparei aqui um esquema que pode nos ajudar nesse momento. Primeiro, o Papa Francisco, nesse documento, na Amoris Laetitia, além de ele reafirmar a doutrina da igreja acerca do matrimônio e da família, ele tem um olhar muito aguçado, penetrante, à pastoralidade, ou seja, a ação pastoral da igreja. Então, toda a perspectiva desse documento, que é o documento fruto do sínodo sobre a família, né? A igreja realizou um sínodo sobre a família. A marca desse documento é justamente a pastoralidade. Ele não traz apenas aspectos doutrinais, mas traz também indicações, intuições pastorais. Principalmente, aí uma novidade, né? Um cuidado mais inclusivo para com os chamados casos difíceis, aquelas situações especiais, mas sempre na perspectiva pastoral, né? do cuidado, da proximidade, né? Do ouvir e assim por diante, para promover, para levar a experiência com o Senhor. Um outro elemento que eu coloco como introdução é o que é espiritualidade? Em geral, nós temos uma compreensão equivocada de espiritualidade. Porque nós, aqui no Ocidente, e o Brasil faz parte desse lado ocidental, marcado por uma cultura de matriz, ou seja, de origem grega, nós somos marcados por uma espécie de dicotomia ou dualismo, uma separação de corpo e espírito, espiritualidade e corporeidade. É como se fossem duas realidades opostas, mas não é bem assim. Inclusive, a fé cristã era uma fé que deita as suas origens, as suas raízes, não nesse mundo ocidental, mas lá no mundo que nós chamamos do Oriente Médio, lá Oriente. Por exemplo, quando nós professamos a nossa fé, nós dizemos, creio na ressurreição da carne. Nós não dizemos creio na ressurreição da alma, porque a pessoa humana é uma unidade inseparável, indissociável, corpo e espírito. Quando nós falamos espiritualidade, nós não estamos falando em algo contrário à corporeidade, ou às realidades físicas, históricas, humanas, mas estamos falando, já antes eu acenava, né, daquilo que move, que impulsiona justamente a pessoa na sua totalidade. Então, resgatar isso é muito importante. Eu penso que uma palavra importante é a palavra convicção. São as convicções que nos movem. Uma vez eu me lembro bem, numa avaliação pastoral, né, eu perguntava assim para os agentes, cada um diga, por favor, no que acha que precisa melhorar para ser o melhor agente de pastoral. Aí cada um colocou lá numa folha uma série de aspectos, de características, né, que devem ser cultivadas, né? Eu preciso ser mais paciente, preciso ser mais entusiasmado e tal, tal. Aí eu disse assim, mas se vocês sabem, ou se nós sabemos, no que precisamos melhorar, por que não melhoramos? Porque às vezes nós
não temos convicções suficientes. Então, nós elaboramos um discurso, mas nem sempre isso se torna convicção. Então, a espiritualidade tem a ver com convicção, com algo que está profundamente dentro de nós, como um motor. Retomo essa imagem do motor que nos impulsiona. Toda pessoa humana tem espiritualidade, porque toda pessoa humana também tem corporeidade. Para nós, a grande interpelação é não temos apenas espiritualidade, porque já temos, mas uma espiritualidade cristã, uma espiritualidade centrada no mistério de Cristo. Então, esse é o pressuposto. Então, as convicções que nos movem, né, que nos impulsionam, que nos sustentam, devem ser convicções a partir de um encontro com alguém, de uma experiência com alguém, que é Cristo Jesus. Não são quaisquer motivações, as motivações a partir do encontro com Jesus. Então, um agente de pastoral, e aqui concretamente um agente da pastoral familiar, ele é, em primeiro lugar, antes de ser um agente de pastoral, alguém que atua pastoralmente numa comunidade cristã, ele é alguém que fez encontro com Jesus. A missão, o serviço, decorre ou deve decorrer desse encontro, dessa experiência fundante, inicial. É um desastre, por exemplo, quando nós temos ministros ordenados, né, padres, bispos, quando temos agentes de pastoral, que são pessoas que ainda não fizeram uma profunda experiência de Cristo Jesus. E aí se tornam, às vezes, funcionários do sagrado, pessoas que fazem as coisas por mero costume, tradição, e sem mais vigor, sem entusiasmo, e assim por diante. A espiritualidade, ela não está ligada diretamente à devoção. As devoções, elas ajudam a cultivar, a alimentar a espiritualidade, mas é muito mais amplo. Os movimentos de espiritualidade devem ser todos os momentos da nossa vida. Não existe um momento de espiritualidade. A espiritualidade nos acompanha a vida toda. Então vamos continuando, está tudo certo? Foi dar uma olhadinha se está sendo transmitido. Não sei se estou falando muito rápido, né? Mas outra palavra que também tem muito a ver com espiritualidade é a palavra mística. Mística vem de mistério. A mística é justamente a experiência do mistério. Mística e espiritualidade, nesse sentido, se entrelaçam como aquilo que é fundamental para nós. Uma mística cristã, uma mística que nasce, que emerge de uma experiência do mistério de Deus em Cristo Jesus. A Amoris Laetitia, o Papa Francisco lembra, né, dessa pastoralidade. Ou seja, um agente pastoral, a pastoral familiar, ele deve ser alguém que procura cultivar no seu coração os sentimentos do bom pastor, os sentimentos de Jesus. Então, por exemplo, é inadmissível também que um agente pastoral não tenha uma familiaridade com as Escrituras, com a palavra de Deus. São Jerônimo dizia, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Eu trago aqui, por exemplo, na Amoris Laetitia, né? Quando o Papa Francisco, a partir do número 65, ele coloca a centralidade de Jesus. E diz assim, lá no número 64, a postura de Jesus, ela é uma referência, ele usa uma palavrinha meio difícil, paradigmática, né? Ou seja, é modelo, é referência para toda a igreja. O verdadeiro significado da misericórdia de Jesus, da sua ação, se revela
para nós como uma interpelação pastoral. Nesse sentido, ser agente de pastoral, como também no meu caso, ser ministro ordenado, todos nós, pressupõe uma profunda experiência de Deus em Cristo Jesus. Essa experiência de Deus, ela é vital, é o eixo. Vamos fazer uma comparação, uma roda de bicicleta. Uma roda de bicicleta tem lá no centro o eixo, aquela peça firme. Desse eixo partem os raios. Todos os raios, eles se sustentam, encontram sua unidade, sua razão, a partir desse eixo. Se nós tirarmos o eixo, assim também, para nós, agentes de pastoral, pastores, o eixo é o segmento de Jesus. É a pessoa de Jesus numa relação de proximidade, de amizade. Essa experiência de Deus em Cristo Jesus é o pressuposto fundamental. Se nós tirarmos os raios são as nossas atividades. Quantos agentes de pastoral que se cansam, que perdem o ânimo, que desistem, né? Quantos ministros ordenados, padres, bispos, que se tornam frios funcionários do sagrado. Então, por quê? Porque esse eixo está... né? O eixo é fundamental. Então, antes de eu ser um agente de pastoral, eu tenho que ser amigo de Jesus. Eu tenho que ser discípulo de Jesus. Essa é a palavra-chave. Discipulado. Discípulo. Discípulo é o amigo, é o que acompanha, é o que segue os passos, é o que escuta a voz. Então, antes de qualquer ação, nós devemos ser discípulos de Jesus. Essa atitude de discípulo é a razão, é o eixo e o fundamento da ação pastoral. Vejam, por exemplo, em João capítulo 21, Jesus chama Pedro em particular. Jesus quer confiar a Pedro, já Jesus ressuscitado, depois da sua Páscoa, quer confiar a Pedro uma missão muito especial: apacentar, cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho. Jesus vai voltar para o Pai. Agora quer confiar a Pedro a missão de apacentar as ovelhas. A pergunta que Jesus faz a Pedro é muito sugestiva. Pedro, tu me amas? Jesus não pergunta, Pedro, você tem o dom da organização? Você sabe articular bem? Você é organizado? Você fala bonito? Você sabe trabalhar em equipe? Não é essa a pergunta que Jesus faz. Isso tudo é importante, ajuda. Mas o que é essencial, o que é insubstituível e inegável é amizade com Jesus. Não só ser discípulo, mas ser discípulo amado. No Evangelho de São João, é o discípulo amado que reconhece Jesus ressuscitado. Tem um olhar mais atento. Por isso Jesus diz a Pedro, Pedro, tu me amas? Ou seja, eu quero lhe confiar uma missão, mas você tem que me amar primeiro. O Papa fala muitas vezes que nós, agentes de pastoral, nos tornamos pessoas com cara de cemitério. Ou parece que vivemos numa eterna quaresma sem Páscoa, porque muitas vezes nos falta esse eixo, que é a experiência do encontro com o Senhor. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, quando ele esteve aqui no Brasil, em Aparecida, por ocasião da Conferência dos Bispos de toda a América Latina, ele disse uma frase que o documento de Aparecida menciona, no número 243, documento de Aparecida 243, e o Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, diz assim, eu não canso de repetir, a frase de Bento XVI é, não se começa a ser cristão por uma decisão ética, uma grande ideia, mas através do encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida. E com isso, uma orientação
decisiva. Aí nós podemos também dizer, não se começa a ser agente pastoral. Ninguém pode começar uma atividade pastoral porque acha bonito, porque quer ajudar os outros, porque é uma ideia bacana, mas somente a partir do encontro com Jesus. Esse é o pressuposto. Senão a gente já começa errado. Já começa errado. Nos tornamos técnicos, nos tornamos profissionais, na melhor das hipóteses, mas não nos tornamos pastores, com o jeito de Jesus, com os sentimentos do coração de Jesus, com a atitude de quem quer aprender com Jesus. É o antes de tudo. Então, na Evangelii Gaudium, número 8, o Papa Francisco cita essa frase de B16, né? Ele diz, eu não canso de repetir, e fala assim, somente graças a esse encontro, ou reencontro, com o amor de Deus que se converte em amizade feliz, é que somos resgatados da nossa consciência isolada, da autorreferencialidade, eu ter a mim mesmo como referência, o meu grupo. Chegamos a ser plenamente humanos, quando somos mais do que humanos, quando permitimos a Deus que nos conduza para além de nós mesmos. Aqui está a fonte da ação evangelizadora. Qual é a fonte da ação evangelizadora? A o encontro, o reencontro com o amor de Deus que se revela em Jesus. Como falar de amor em família, como falar de amor entre marido e mulher, como falar de amor entre pais e filhos. Se nós mesmos, como agente pastoral, não fizemos essa experiência do amor de Deus que se manifesta em Cristo. Então, é o antes de tudo. Não sei se vocês se lembram, aí vem a imagem da casa, né? Quando Jesus encerra o Sermão da Montanha, está lá em Mateus capítulo 7, quando ele conclui o Sermão da Montanha, ele diz, olha, quem ouve minha palavra e a põe em prática, é semelhante ao homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, sopraram os ventos, as tempestades deram com força contra aquela casa. E ela ficou firme, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve minha palavra e não a pratica, não a acolhe, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Os ventos vêm, as tempestades dão com força e a casa cai. Então, também nós, pastores, agentes de pastoral, se nossa ação pastoral não estiver fundamentada, ou seja, ter como base, alicerce, fundamento, essa rocha, que é a amizade com o Senhor, que é o discipulado, tudo que a gente vai fazer não vai se sustentar por muito tempo, não. Há muita gente, infelizmente, há muita gente na igreja, agentes de pastorais, ministros ordenados, que já perderam o encanto, talvez nunca o tiveram. Para que o anúncio da família seja eficaz, e a pastoral familiar está aqui, eu tenho aqui, hoje estou armado, viu? O diretório da pastoral familiar, lá no final, quando fala o que é pastoral familiar, é uma resposta da igreja aos problemas e questões familiares. E mais adiante vai lembrar que a pastoral familiar justamente é a ação da igreja, junto às famílias. Mas para que esse anúncio da família, né, para que essa ação da igreja, junto às famílias, produza frutos, seja fecundo, é preciso que não seja feito como uma imposição fria de uma doutrina, mas sim feito à luz de uma experiência sobrenatural, do encontro. Senão a gente se torna só pode, não pode, é assim, desse jeito, frios, impondo doutrinas, normas, meramente, né? Mas sem afeto. E sobretudo o homem de hoje, os homens e as mulheres de hoje, nós vivemos um tempo hoje que nós chamamos, os sociólogos, antropólogos chamam de pós-modernidade, em que a afirmação do eu é algo muito zelado, cuidado. Então, hoje nós temos que chegar ao coração das pessoas. Nós jamais conseguiremos qualquer coisa na ação pastoral se não tocarmos o coração das pessoas.
ir ao coração delas. E nunca iremos com normas frias, com princípios. Por isso o Papa fala, e isso é fundamental, conversão pastoral. Precisamos, de fato, de uma revolução em nossa maneira de ser igreja, a começar até pelas secretarias das nossas paróquias, que muitas vezes são birôs, escritórios frios, formais, né? E nós, muitas vezes, como agentes pastorais também. Então, devemos ser pessoas que comunicam o encontro, pessoas que testemunham o encontro, que facilitam o encontro, como lá no Evangelho de João, né? Que André levou Pedro a Jesus, encontramos o Messias. Uma pastoral familiar fecunda é uma pastoral que promove encontro com Cristo. E aí nós temos o serviço para encontro de casais com Cristo, que é tão importante, aqui, ao menos na nossa igreja particular de Juazeiro, né? Que tem oferecido tanta gente. E é um serviço que tem a proposta justamente de facilitar o encontro com Cristo, o encontro dos casais com Cristo. Não há como se encantar com a pastoral, né? Ou se entusiasmar com a pastoral, se não houver antes um encantamento por Cristo, uma experiência de Deus em Cristo. Senão os trabalhos serão vazios, sem sentido, técnicos. E é isso que a igreja precisa, né? De gente entusiasmada. Agora nós vamos celebrar Pentecostes, né? Qual é a figura do Espírito Santo? É o fogo. É o fogo. A frieza é algo terrível, né? É o encontro com Cristo, né? Que nos manterá em prontidão, em permanente prontidão. Eu peço ao casal que está nos ajudando, quando acharem necessário uma pausa, um canto, um refrão, podem intervir, tá bom? Não, como diz o Matuto, não se encabule. Estou tentando ser breve, mas é um pouco difícil. Daí vem uma palavra, caros agentes de pastoral, irmãos que nos escutam, que nos veem, uma palavra-chave é a palavra experiência. Ou seja, a fé nasce de uma experiência. A palavra experiência, na sua raiz, ela vem do grego, ela tem o sentido de conhecer por dentro. Não é só alguma coisa na cabeça, mas é algo totalizante. Vou dar um exemplo. Eu tenho o costume de tomar chimarrão. Hoje mesmo, quando eu estou lendo, estudando, geralmente eu tomo chimarrão. Eu sempre tomo sozinho, porque não faz parte do costume aqui da nossa região, mas eu sozinho sempre tomo. Às vezes cedinho da manhã e tal. Mas se alguém me ver tomando chimarrão e perguntar como é o sabor, eu vou dizer, toma, tem que experimentar. Eu posso passar o dia todo tentando dizer como é o sabor do chimarrão, não vou conseguir. A pessoa tem que experimentar, para dizer, não, é assim. Eu imagino que eu vou fazer uma experiência, por exemplo, na Amazônia. Passo lá uns meses, eu chego aqui e me pergunto como é que foi lá. Eu posso falar, mas nunca a pessoa vai, de fato, entender o que eu experimentei. O que foi estar lá naquela realidade tão diferente. Tem que ir, tem que fazer a experiência. Então, a experiência é uma palavra que já na sua raiz indica algo que é total, que envolve a pessoa por um todo. E a experiência de Deus é assim. Não é só uma razão, por isso que não é só doutrina. A pessoa pode ter decor, ou seja, no coração, saber totalmente todo o catecismo da Igreja Católica, ler todos os manuais de teologia, mas se não fizer uma profunda experiência de Deus, né, a doutrina não dá conta. A doutrina, inclusive, nasce da necessidade de explicar a fé, de falar da fé, do encontro. A fé, portanto, é mais do que adesão a uma doutrina ou a uma ideia. É adesão a alguém. Alguém. Vou dar um exemplo. Os discípulos de Emaús, Lucas, capítulo 24. Os discípulos de Emaús
estão fugindo de Emaús. Não fugiram antes porque não podia, era dia de sábado. Mas no primeiro dia de semana eles saem de Jerusalém, onde Jesus morreu. A cena da morte de Jesus lhes foi totalmente traumatizante. Voltam desolados, decepcionados, desencantados, quase que desencantados. Jesus morreu na cruz. Né? Quando Jesus começa a conversar com eles não reconhecem que é Jesus, eles dizem assim, nós esperávamos, porém, né? É um retrato do desalento. Eles dizem também, olha, mulheres foram ao túmulo, diz que encontraram o túmulo vazio, diz que viram anjos, dizem que apareceu aos discípulos, a Pedro, mas nós não vimos. O que eles estão dizendo? Os discípulos de Emaús. Nós temos informações, o túmulo está vazio, que ele ressuscitou, que os anjos disseram, que apareceu a Pedro, ou seja, está aqui na cabeça, é uma informação, é um dado. Mas não chegou no coração, porque eles não fizeram encontro pascal. Eles não fizeram encontro com o Senhor ressuscitado. Por isso fogem de Jerusalém. A fé ainda é pascal, é ainda uma ideia que está aqui, mas não passou para cá. A fé é sempre razão e coração, é totalidade, porque é uma experiência. Agora, quando Jesus começa a caminhar com eles, e vai ajudando eles a entender os fatos, à luz das Escrituras, o coração começa a pegar fogo, arde. E depois na ceia, quando Jesus reparte o pão, eles o reconhecem. Eles vão para Jerusalém, naquela mesma noite, voltam radiantes de alegria, e eles vão dizer, nós vimos o Senhor. Ou seja, não temos só uma informação, nós vimos, ou seja, nós fizemos uma experiência. Quando eles caminhavam de Jerusalém a Emaús, lá fora era claro, dia, mas dentro deles era noite escura, breu total. Mas agora, quando eles fazem o caminho inverso, depois do encontro com o Senhor no caminho e na refeição, na ceia, os olhos se abrem e eles voltam à noite, lá fora escuro, total. Mas dentro deles, é claro como o meio-dia aqui no sertão. A experiência faz a mudança total. Por isso nós precisamos ser pastores, agentes de pastoral, que anunciam e denunciam esse encontro. Quanto mais formos homens e mulheres entusiasmados por Jesus, apaixonados por Ele, decididos a caminhar com Ele, dizendo como o apóstolo Paulo, ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não pregar o evangelho. Para mim viver é Cristo. Se isso não acontecer, nós corremos o risco, às vezes, de nos virarmos organizadores de atividades, organizadores de encontros, organizadores de atividades. Somente isso. A experiência de Deus nos transforma. Por isso, até a maneira de ver as coisas. Por exemplo, os membros da pastoral familiar estão preparando um casal para o matrimônio. Se a gente chega, né, só com teorias e tal, o que é o sacramento do matrimônio? O que é? Então, antes do casal receber alguma explicação sobre normas ou preceitos relacionados ao sacramento do matrimônio, eu tenho que entender que há um Deus que nos ama e que os esposos, quando se unem, eles se tornam responsáveis em sinalizar esse amor. Essa é a missão dos esposos, serem sacramento do amor de Deus. Por isso que no sacramento do matrimônio, os ministros são os noivos. Por isso que no sacramento do matrimônio, o sinal sacramental são os noivos, não são as alianças. Por quê? Porque eles assumem uma missão
de serem testemunhas, sinal de Deus que ama, que é paciente, que perdoa, que gera vida, que é fecundo. Olha que bonito. Mas tem que haver antes uma experiência do amor de Deus. Para poder entender aquilo que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 5. Amem-se uns aos outros, marido e mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas primeiro tem que fazer uma experiência do amor de Deus, que se revela em Cristo, que amou a sua igreja. Mas não como informação, em primeiro lugar, como um conjunto de ideias, mas como uma experiência. A pastoral familiar está fazendo um bonito trabalho, preparando um projeto, né, de preparação para o sacramento do matrimônio, para a gente sair daquelas reuniõezinhas de palestras e de esquemas que às vezes não, mas de um processo, um caminho, um itinerário, né? Mas esse itinerário, esse caminho é para formar discípulos, casais discípulos, que há dois, essa é a marca do matrimônio, há dois no seguimento de Jesus. Há dois. Né? Repito essa expressão. Sem essa experiência de Deus, nós nos tornamos profissionais, funcionários. Aquilo que o Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, nos adverte. Pastoral de manutenção. Como tem na igreja, gente que diz, sempre foi assim, vamos fazer assim, está dando certo. E a gente, não conseguindo mais ir ao encontro, uma igreja que não é mais missionária, uma igreja que não contagia mais, agentes pastorais na rotina, pastoral de manutenção, só ficamos mantendo o que fazemos, sem lançar as redes em águas mais profundas, sem irmos além. Então, nós, agentes de pastoral, nós devemos ser mistagogo, é uma palavrinha bonita, mistagogo. Agogel é um verbo grego, quer dizer conduzir. Também pedagogo, né? É o que conduz criança. Mistagogo é o que conduz ao mistério. Então, só pode ajudar outros a fazer uma profunda experiência de Deus, a reorientar, a ressignificar a sua vida a partir de alguém que é Cristo, se esse próprio fez a experiência. Eu não posso ensinar o caminho para Paulo Afonso se eu nunca fui para Paulo Afonso. Se bem que hoje existem esses aplicativos, né? Mas eu tenho menos que saber usar o aplicativo. Então, a gente só pode indicar um caminho que a gente já conhece. Vou contar uma parábola. Depois da parábola, a gente pode entoar um refrão, tá bom? Um canto, para o pessoal descansar um pouco os ouvidos. Numa paróquia, estavam organizando a procissão de Corpus Christi, com aqueles tapetes bonitos e tal. Isso já uns 3, 4 meses antes, o pessoal recolhendo todo o material para fazer os tapetes, naqueles tapetes nas ruas, né, como nós também fazemos aqui, na paróquia Santo Afonso, aqui na Catedral, e as outras paróquias também já estão fazendo. E aí, então, a sacristã preparando o cálice, o ostensório, tudo, as alfaias e tal, as toalhas, a equipe canta, ensaiando os cantos com muita antecedência e tal. Tudo muito bem organizado, o padre preparando a homilia e tal. Chegou o dia da festa de Corpus Christi. E aí o padre fez a procissão pelas ruas da cidade, tudo muito bonito, os tapetes, tudo funcionando muito bem. Terminou a procissão, lá veio o sacristão nervoso, como a gente diz, aperreado. E ele chegou e disse assim, padre, pelo amor de Deus, padre, que foi, meu filho? Olha, padre, nós fizemos a procissão, o senhor saiu com o ostensório, tudo, mas o senhor esqueceu de colocar a hóstia consagrada no ostensório. Saiu só com o ostensório, sem a hóstia consagrada. Aí o padre disse, mas rapaz, desse tudo tão bem organizado, tudo funcionando tão bem, e você se preocupa com um detalhe? Corremos o risco, eu digo, nós todos, corremos o risco de transformar Cristo num detalhe, não no centro, no eixo, esse eixo.
do que nós fazemos. Então, o agente pastoral, da pastoral familiar, né, eu cito pastoral familiar porque é dirigido, mas é a todos nós que somos pastores, todos nós. Né? Nosso trabalho, repito, só será fecundo, belo, se de fato partir de Cristo, partir do encontro com Cristo, do encontro com o Senhor. Senão, muito bem, violão. O Ministério Anjos cantam. Cantem os anjos. Um lar onde os pais ainda se amam e os filhos ainda vivam como irmãos. E venha quem vier, encontre abrigo. E todos têm direito ao mesmo pão, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Os filhos qual rebentos de oliveira alegrem os caminhos de seus pais e façam na família brasileira achar seu amanhã na mesma paz, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Muito bem. Queremos registrar que estão nos acompanhando, além dos agentes da pastoral familiar da nossa diocese de Juazeiro, das nossas diversas paróquias, também lá de Santa Catarina, da minha paróquia de origem, São Francisco do Sul, paróquia Nossa Senhora da Graça, também amigos de Ipojuca, Pernambuco, e também lá do Ceará, de Fortaleza, da Arquidiocese de Fortaleza. Também estão nos acompanhando nesse tempo de formação, nessa live. Então, antes de ontem, foi comunicado que Charles de Foucault, um homem que viveu no deserto do Saara, entre os tuaregues, entre os muçulmanos, depois de um processo de conversão, ele será canonizado. Já é Beato Charles de Foucault, ele morreu em 1916. Ele perdeu a fé na juventude, mas uma frase de Charles de Foucault eu acho interessantíssima, porque ele diz assim: logo que descobri que existe Deus, entendi que não podia mais fazer outra coisa a não ser viver por Ele. A minha vocação religiosa começa no exato momento em que despertou minha fé. Eu penso que cada um de nós deve dizer isso. Logo que eu redescobri, né, ou descobri, fiz a experiência de Deus em Cristo, eu entendi que não podia mais fazer outra coisa senão fazer pastoral. Exercer minha atividade pastoral, um serviço na comunidade, comunicar a fé, animar na fé, servir. Né? E o serviço às famílias é um serviço fundamental. A pastoral familiar tem uma relevância, uma importância enormes, né? Enormes. Porque é justamente uma pastoral que articula as diversas frentes, iniciativas, atividades pastorais em vista das famílias, da evangelização das famílias. Isso. Então, talvez uma outra parábola, assim, eu acho que as historinhas, o Papa Domingo falava sobre a importância das narrativas, das historinhas que a gente conta. Numa cidadezinha do interior chega um circo. O circo atraía muita gente. Mesmo sendo um circo pequeno, você sabe que cidade do interior, cidade pequenininha,
não recebe os grandes circos e tal, mas o circo atraía muita gente. E a igreja, pouca gente sempre, nas celebrações. E o padre, então, ficava inquieto, mas porque o padre passava na frente do circo e via filas e mais filas, e o circo tinha que organizar várias apresentações para poder comportar todo mundo que queria assistir os espetáculos. Aí um dia o palhaço estava na Praça da Matriz, divulgando o circo, né? Convidando para os espetáculos e tal. Aí o padre foi ao encontro dele. E perguntou para o palhaço: meu amigo, qual é o segredo de vocês? Porque aqui na igreja tão pouca gente, os jovens, sobretudo, não vêm. E aí o circo, tanta gente. Qual é o segredo de vocês para atrair tanta gente? E aí o palhaço disse: seu padre, eu não entendo muito dessas coisas, não, mas vou dar a minha opinião. Eu tenho impressão que nós aqui no circo falamos mentiras como se fossem verdades. E vocês na igreja anunciam a verdade como se fosse mentira. É um risco de não demonstrarmos mais o que eu falava no início sobre o que é espiritualidade, que é a convicção, que é o entusiasmo, o ardor. Não podemos ser agentes de pastorais frios, muito menos mornos. E às vésperas de Pentecostes, esse é o pedido, né? Que o Espírito de Deus aqueça os nossos corações. E nossas almas acendei o amor de Jesus, a gente canta. E acender o amor de Jesus. Então, nesse sentido, retomando, na medida em que a gente faz a experiência de Deus em Cristo Jesus, a gente começa a ter a postura de Jesus, a ter a atitude de Jesus. Vejam, por exemplo, como o Papa lembra a relação de Jesus na sua pastoral familiar, digamos assim. Número 64, quiserem anotar, da Amores Letícia, número 64. Jesus inaugurou a sua vida pública com o sinal de Caná da Galileia, num banquete de casamento. Compartilhou momentos diários de amizade. A família de Lázaro, Marta e Maria, com a família de Pedro. Escutou o pranto dos pais pelos filhos, que choravam os filhos doentes ou mortos. Mostrou o verdadeiro significado da misericórdia, no caso da mulher adúltera, que mostrou o rosto misericordioso. O pai João Paulo II lembrava disso, né? Ele disse que foi claro com ela: não vai, não peques mais. Mas, ao mesmo tempo, antes, ela fez a experiência de ser amada, de ser perdoada, da misericórdia, né? Quantas vezes nós, agentes de pastoral, incorremos no risco de sermos implacáveis? Quando não, às vezes, me desculpe, mas até às vezes hipócritas, né? Somos duros com os outros, juízes implacáveis, como se nós fôssemos portadores de um direito de... E o próprio Jesus... E depois aprender o próprio mistério da encarnação. O que é o mistério da encarnação? Porque não existe uma espiritualidade cristã sem a relação estreita, o contemplar, o vibrar, o admirar esse mistério. E aqui está essa imagem que nos ajuda a entender. O Filho de Deus se fez gente, entrou na história, assumiu uma família humana. Isso, nós estamos tão acostumados a ouvir essa, que é a novidade absoluta do Evangelho, mas isso foi uma grande novidade, inclusive, que incomodou muita gente. Como dizer que Deus, que é todo-poderoso, onipotente, perfeitíssimo, eterno, se fez agora provisório, porque se fez pessoa humana, né? Se fez finito como pessoa humana, né? Se fez pobre, humilde, crucificado, reclinado num coxo quando nasceu, morreu numa cruz. Então,
esse mistério já indica que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade profundamente ligada à história, né? Não precisamos fugir do mundo para fazer a experiência de Deus, porque o próprio Deus entra na história. E aí eu faço um gancho, e nós já temos 9h, e já vou terminando. Teria mais muitos aspectos que eu preparei, mas o irmão Tempo, ele é cruel. Nesse sentido, né, com a experiência do olhar, toda pessoa crente, toda pessoa de fé, ela tem um olhar diferente. Veja esse momento que nós estamos vivendo. Se nós somos homens e mulheres de fé, crentes, podemos vislumbrar nesse tempo difícil, sombrio, escuro, com grande possibilidade, inclusive para as famílias. Encontramos grandes desafios, mas quantas possibilidades, né? De as famílias, inclusive, se reencontrarem, né? Reencontrarem a alegria de estarem juntas. Nós estamos ficando cada vez mais distantes, né? A questão toda das redes sociais, de celular e tal, as pessoas vivem conectadas com tantos de longe, mas totalmente desconectadas com os de perto. Então, volta à ideia do olhar da fé, né? O olhar da fé nos dá um olhar otimista. Nada mais estranho do que um agente pastoral, um pastor, pessimista. Aquilo que o Papa diz, né? Com cara de cemitério. O que vive uma eterna quaresma sem Páscoa. A nossa fé, que é centrada no mistério da encarnação, Deus que entra na história, se faz carne, também contempla que esse Filho de Deus, que entrou na história, se fez pessoa humana, morreu na cruz, nos amou até o fim, ressuscitou, está vivo. A morte não teve a última palavra. Então, a partir desse olhar pascal, o mundo se torna transparente. E a gente começa a vislumbrar os sinais de Deus na história. Então, o olhar muda. O olhar muda. Né? Até esses dias, eu anotava aqui na Amós Letícia mesmo, um grande pensador alemão dizia assim: do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Por isso que ele fala mãe coruja, né? Porque os filhotes de coruja são os bichinhos mais feios que tem, mas a coruja acha bonito. Assim também, quando a gente tem esse olhar da fé, olhar crente, mesmo aquilo que é sinal de dor, como agora, né? Quantos mortos? 20 e tantos mil mortos, né? Quanto sofrimento. E são tempos de fase que estamos atravessando, de crise, mas com o olhar da fé a gente diz, não, Deus vai agir na história, né? E vamos sair melhores. Estamos, esse tempo que é mensurável, calculável, que é o Cronos, ele pode se tornar um tempo de Kairos, um tempo de Deus. Né? E toda a Bíblia, o que Jesus fez foi isso, né? Ajudar as pessoas a reconhecerem os sinais de Deus. Sinais de Deus. Estou tentando pular aqui. Por isso a palavra crise, né? Nós estamos num tempo de crise, mas a crise é a grande possibilidade. A grande possibilidade. A palavra crise, na sua raiz, na sua origem, já quer dizer purificação. Quando uma lagarta vai virando borboleta, aquele momento em que ela começa a perder-se, né? A dissolver-se, a romper-se por inteira, né? Uma sensação de perda, mas ali que ela vira uma borboleta. Esse processo chama-se crisálida. Então, quando o casal está em crise, vamos olhar isso à luz da fé. Essa é uma possibilidade. Eu, às vezes, fico feliz quando alguém diz que está em crise, né? Porque, às vezes,
a rotina, às vezes as coisas ficam... Quando a crise sacode, sabe? É esse fogo. Porque outra palavra que vem do mesmo verbo grego que dá origem à palavra crise é crisol, né? Que é quando você coloca o ouro no fogo para tirar as impurezas. Então a crise é uma oportunidade. A pastoral familiar, nessas situações especiais, os casos difíceis e tal, né? Ela também deve ter sempre esse olhar de fé e ajudar as pessoas a encontrarem nas situações de crise possibilidades. E passo então agora por causa do tempo, já são 9h06, eu passo para o nosso casal que está aí nos ajudando, está mediando, acho que para o momento então das perguntas, dos cumprimentos, né? Eduardo e Tânia. Então, gente, Padre Dom Beto, muito obrigada pelas contribuições, grandes ensinamentos e conhecimento partilhado. A gente se alegra muito em estar aqui acompanhando a sua fala, as suas contribuições. São vários comentários aqui, vários elogios, agradecimentos. Eu gostaria de citar alguns nomes. Nós temos as paróquias da nossa diocese, né, acompanhando, Paróquia Santo Afonso, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Paróquia Nossa Senhora das Grotas, a Paróquia São Francisco, da cidade de Sobradinho. Muito obrigada aos que estão nos acompanhando, Neide e Alex, né, o casal da Pastoral Familiar. Nós temos também mais paróquias da nossa diocese, a Paróquia Santo Antônio. E também temos pessoas de outras cidades nos acompanhando, como o senhor já mencionou. Tem um casal de um amigo do senhor, é o Wagner Stefani, de Jundiaí, São Paulo, está acompanhando. Tem também o casal Juliana... Luciana. Peraí, a gente fez aqui umas anotações. Sim, Emerson e Juliana, da cidade de Cerqueira César, São Paulo. Então, a gente agradece a todos que estão nos acompanhando. Tem alguns comentários que pediram o nome do livro, né? A gente já colocou, que é a Exortação Apostólica Amores Letícia, o Dom Beto já mostrou, né? A capa do livro. E temos... Deixa-me ver. Tem pessoas de Pojuca, o casal Luciana e Marinha, de Pojuca, Pernambuco. Da Paróquia São Miguel. Paróquia São Miguel. Temos o casal Mara e Jorge Nelboca, de Porto Seguro, que vão estar aqui conosco também na formação, participando como casal convidado, como casal formador. De Santa Terezinha também, né, que é o Lideberg. E o Denberg e Aninha, né, da Pastoral Familiar da Comissão Diocesana, o nosso casal secretário da Paróquia Santa Terezinha, da nossa diocese. Então, foram muitos agradecimentos, muitos elogios, Dom Beto. A fala do senhor foi bastante clara, né? Trouxe, como eu falei, muitos ensinamentos. A gente só tem a agradecer. Vamos convidar novamente o Ministério para cantar o hino das famílias, né? A oração pela família. Deixa eu colocar aqui. Vamos cantar junto, né? A gente daqui, vocês daí. Que a gente possa, cada um na sua casa, cantar essa música que nos faz meditar tanto, que nos ajuda a rezar, que pede realmente a bênção de Deus sobre as nossas casas. Nenhuma família comece em qualquer dia. Nenhuma família por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador.
que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça do Pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e amor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Vamos lá em casa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Sério, Anjos Cantam, muito obrigada pela participação. A gente fica muito feliz com os louvores, né? E esse casal, Nayane e Adelan, estão participando do nosso da formação, né, dos encontros personalizados. Então, eles estão sendo acompanhados pelo casal João e Val, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Aparecida. Senhora Aparecida. Então, também nos acompanhando, a gente da pastoral. Muito obrigada pela participação. A gente vai agradecer agora a todos que nos acompanharam nesse primeiro encontro. A gente pede desculpa pelas falhas, né? Eu e Eduardo, a gente estava aqui manipulando também a câmera e às vezes dava algumas falhas, mas graças a Deus o grande objetivo foi atingido, a gente conseguiu alcançar vários agentes de pastoral, várias pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre a pastoral familiar. A gente agradece muito a todas as famílias que nos acompanharam. Tivemos, como a gente falou, né, pessoas de várias cidades do Brasil. Teve também a participação de Joselane Breis, da paróquia Nossa Senhora da Graça, São Francisco, né, Santa Catarina, foi como o Dom Beto falou, né, a paróquia que ele iniciou, e várias outras paróquias que participaram do Nordeste 3. Como eu falei, a gente gostaria de citar todos os nomes, mas às vezes a gente fica um pouco nervoso, é muita coisa. A gente agora convida Dom Beto para a bênção final. E antes da bênção, novamente agradecer o apoio da PASCOM, que nos auxiliou no início, né, para a gente entender esse sistema e iniciar essa transmissão. O próximo encontro vai ser na quarta-feira, no dia 3 de junho, com a participação do Padre Crispim. Vai tratar do tema. O Padre Crispim Guimarães é o assessor nacional da Comissão pela Vida e Família e é secretário executivo da Pastoral Familiar. Então, ele vai participar conosco com o tema Visão Global. Então, aqueles que não puderam participar hoje, que a gente sabe que está acontecendo o Tríduo, Novena de Pentecostes,
em algumas paróquias, mas na próxima semana a gente continua com a formação, e é importante, serão ao todo 5 encontros, né? E todos abordando o tema da pastoral familiar, e nos próximos a gente vai conhecer mais profundamente sobre as atribuições, né, as atividades da pastoral familiar. Quero mandar um beijo para minha mãe que está acompanhando, Maria da Paz, e agradecer a todos que comentaram, que participaram. Então vamos voltar com Dom Beto. Então nós queremos agradecer a pastoral familiar da nossa Diocese de Juazeiro. Em primeiro lugar, parabenizar por essa iniciativa muito interessante. Devemos ser, de fato, criativos nesses tempos difíceis que nós atravessamos. Diz que a crise é mãe da criatividade, né? E depois, agradecer também a todos os agentes da pastoral familiar de nossa Diocese de Juazeiro. Temos acompanhado, temos visto tanta coisa bonita, né? Tanto serviço com dedicação, gente que se doa, homens e mulheres da pastoral familiar, não só os casais, mas tantas outras pessoas que se envolvem, que se doam nessa ação da igreja junto às famílias. Então, muito obrigado. E obrigado a todos que nos acompanharam nesse... O tempo passa muito rápido, né? E quem sabe depois, num outro momento, a gente possa trazer especificamente alguns temas de espiritualidade familiar, não pastoral, mas da espiritualidade da vida em família. A gente pode, quem sabe, trazer alguma temática nessa linha. Eu vou colocar agora nos comentários. Dom Beto, Sim. só aproveitar que surgiu um questionamento, se eu puder responder. Sim, claro. É do Hildenberg Lima, da Paróquia Santa Terezinha. Ele faz o seguinte questionamento: como o senhor vê a ação de evangelização da família cristã em uma sociedade que valoriza as futilidades sociais e não valoriza a misericórdia? Esse é o grande desafio. Afirmar, anunciar, proclamar os valores do Evangelho para as famílias. Nós vivemos uma sociedade do descartável, na sociedade do relativismo moral, relativismo das relações, assim por diante. Então, como é importante que nós, como igreja, na proximidade com as famílias, no anúncio do Evangelho, né? Como é importante que nós possamos ajudar, de fato, as famílias nessa experiência, nesse encontro com Cristo, a encontrarem também aquilo que dá sentido, né, à vida. Antes dessa pandemia que nós estamos enfrentando, a gente já podia constatar, e eu li uma vez um artigo de um autor alemão, de um antropólogo, né? Ele falava que nós vivemos uma pandemia de doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico e tantas outras males que são da alma. Nós estamos numa sociedade doente e as famílias estão sofrendo muito. São tantos ataques contra a família, né? Ataques à vida, desde a concepção até o fim natural. Então, uma pastoral que, a partir da fé em Cristo, proclama a dignidade da família, a beleza da família, dos valores que sustentam a família. Esse é o grande desafio, né? Numa sociedade marcada pelo relativismo e pelo desprezo desses valores. E, ao mesmo tempo, uma sociedade que está doente. Essa epidemia, eu faço até o trocadilho, né? Nós estamos colocando máscaras no rosto, mas a epidemia, ela desmascara, ela tira as máscaras de uma sociedade que está doente. Então, quem sabe, podemos aproveitar esse tempo, né, Então, nesse sentido, é muito importante a pastoral da família com aquelas atuações, né, pré-matrimonial, pós-matrimonial, os casos difíceis, né?
para ser justamente uma pastoral que ajuda a vivenciar os valores da família nas mais diversas situações. E o grande desafio de preparar, incentivar, preparar bem os jovens para o matrimônio. Preparar bem para o sacramento do matrimônio. Esse é um grande desafio. Tá bom? Peço que dê uma olhadinha nos comentários. Eu vou colocar agora a oração da família. A oração à Sagrada Família do Papa Francisco. Eu vou rezar e rezem comigo, tá bom? É a oração que o Papa coloca no final da Amoris Laetitia. Ele encerra a Amoris Laetitia com essa oração. Então, na página Pastoral Familiar Diocese de Juazeiro, eu coloquei essa oração. Na página da Pastoral Familiar Diocese de Juazeiro, que é a página que está iniciando. E vou colocar também na minha página, porque pode facilitar para mais algumas pessoas. E a gente pode rezar junto, terminar a nossa conversa com essa oração. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Rezemos juntos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas de evangelho, pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. Quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Agora você, casal que nos acompanha, você, família que nos acompanha, reze também assim: Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Isso deve ser rezado sempre. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Então, que Deus abençoe a todos. Nós temos ainda 8 minutos. Teria alguma pergunta? Peço ao casal que está moderando, Eduardo e Tânia, pelo meu cálculo aqui, temos 7 minutos. Certo, Roberto. Não surgiu mais nenhum questionamento, só não, né? agradecimentos e elogios, muitos elogios. Eu estou vendo a Noélia de Fortaleza, né? O pessoal lá de Santa Catarina, de Fortaleza e Pojuca, e da nossa diocese, tantas paróquias, né? Que bom. Mais uma vez, parabenizar a Pastoral Familiar pela iniciativa. E convidando para as próximas, né? Para as próximas lives que vamos ter. Será justamente quarta-feira, né? A partir das 8h20. Toda quarta-feira, né? As próximas quarta-feiras. Mas não esqueça, por favor, depois de cada live, lave as mãos. E se tiver louça suja, lave a louça, viu? Tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe Maria, a Mãe de Jesus, de São José, seu esposo, dos beatos Luiz Maria Beltrame Quattroque, sua esposa Maria, os beatos da família, casal. O Senhor vos abençoe, vos guarde e vos proteja. E nesses tempos difíceis, nesses tempos sombrios, os livre de todo mal, de toda enfermidade, e os faça crescer no amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem a todos. Paz e bem.
Muito obrigado, casal. Legal, né?